Gente, nesse tema, geografia urbana e demografia, a gente tem que lembrar que o Brasil é um país urbano desde o final dos anos 1960. Entre o censo de 1960 e o de 1970, o IBGE constatou que o Brasil se tornou um país urbano, o que significa dizer que mais da metade da sua população passou a residir em cidades. Tá? Qual o problema disso? O problema disso é que o Brasil teve pouco tempo para se preparar, as cidades brasileiras tiveram pouco tempo para se preparar para essa urbanização acelerada. Lembre que em 1930 Getúlio Vargas assume o poder e desenvolve uma política efetiva de industrialização do Brasil e pouco mais de 30 anos depois a gente se torna um país urbano. Tá? Então imagine esse fluxo de pessoas saindo do campo por conta da modernização da agricultura, por conta do desemprego estrutural causado por essas mudanças. Então imagine a situação das cidades brasileiras, certo? Então uma urbanização rápida, uma urbanização que teve como característica a metropolização, que é a formação de metrópoles, a macrocefalia urbana, que é quando a gente tem uma rede urbana desequilibrada com grandes cidades, certo? Circundadas por cidades menores, e desigualdades socioespaciais de todos os tipos, como consequência disso. Tá? Dados importantes do último censo que ainda está sendo divulgado pelo IBGE e que podem ser cobrados na prova de geografia do Enem, certo? População residente no Brasil, 203 milhões de pessoas. Esse dado, quando foi divulgado, ele foi um baque, né? Porque o IBGE projetava 215 milhões de pessoas nas contagens populacionais que acontecem entre o censo e outro. Então esse dado chama atenção e pode aparecer na prova, tá? O segundo dado importante é que o crescimento anual da população brasileira nesses 10 anos, 12 na verdade, entre o censo e outro, foi de 0,52% ao ano, a menor taxa desde 1872, quando foi feito o primeiro censo. Ou seja, estamos desacelerando o nosso crescimento populacional, tá? Taxa de urbanização do Brasil, 87,4% segundo o censo 2022, e pela primeira vez na história também as grandes metrópoles perderam população. Não todas, mas algumas muito importantes, como Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre e Belém. Entre os estados que mais cresceram em termos percentuais estão Roraima, graças à migração internacional vinda da Venezuela, Santa Catarina, gente. Santa Catarina é um estado que tem crescido economicamente nos últimos anos, de forma expressiva e consistente, e aí tem atraído bastante população para lá e desencadeado alguns fenômenos, né, de xenofobia, como vocês já devem ter visto aí na internet, certo? Já em números absolutos, o estado que mais cresceu foi São Paulo, seguido de Santa Catarina. Então Santa Catarina está em destaque tanto do ponto de vista de crescimento percentual, quanto do ponto de vista de crescimento absoluto, tá? Casais com filhos morando numa mesma casa, como famílias, são apenas 42% das famílias brasileiras, certo? Coisa que acontece pela primeira vez também nesse censo, ou seja, chama atenção que esse censo é o censo do nunca antes na história desse país. Então são vários dados relevantes e a prova pode escolher trazer algum desses, né, para, enfim, testar se você está de fato afiado, né, se você está antenado com o que acontece com o Brasil, certo? E para fechar essa parte de geografia urbana, pessoas vivendo em favelas e comunidades urbanas subiu para 8,1% da população em 2022 contra 6% em 2010, certo, gente? Então as nossas favelas e comunidades urbanas cresceram nos últimos 12 anos.